Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Vamos então falar hoje dos orixás. Pai Olorum, primeiro, Divino Criador Olorum e divindades, tá? E aí a gente vai adentrar aqui no orixá de frente, Juntó e ancestral de cada um de nós, né? Então vamos lá. Pai Olorum. Pai Olorum é o divino criador, é o todo, é um incriado, é Deus. Só que nós podemos chamar de Olorum, tá? É aquele que criou o universo, tá? Se nós temos Olorum, por que temos também os orixás? Né? O que são os orixás nisso tudo? Então vamos lá. Pai Olorum, então, é aquele, como eu falei, o incriado, é aquele, o todo. E o orixá é parte, tá? Então, os orixás são aqueles, os governadores, são divindades, tá? Já estão num grau de divindade, e é uma divindade que é, é governadora da criação divina, entendeu? Então, enquanto a criação foi feita por Olorum, os orixás é uma parte de Olorum que vai então governar aquela criação, entende? Assim como nós temos nas nossas nações, né? Nós temos aqueles auxiliares da cidade que governam a cidade, que são os vereadores, prefeito. Temos um território um pouquinho maior, que são os governadores e os deputados estaduais. Temos ali para a nação, né, para o país, o presidente. E temos ali os deputados federais, senadores, temos também aqueles auxiliares que são os assessores, e assim vai por assim em diante. Então, nós temos aí as divindades orixás, que são os governadores. Existem no kardecismo também fala de governador, né? Temos governador planetário, temos não só o kardecismo também, temos também Fraternidade Branca falando também de governador, que seria Sananda. Sananda, para quem não sabe, Jesus. E Saint Germain também, que está, não sei se ele já assumiu, está para assumir também a governança aqui do nosso planeta Terra. Temos também outras vertentes que falam também de governadores planetários, governadores do sistema solar, governadores galácticos, certo? Que seria eles chamam de Cristo planetário, Cristo solar, Cristo galáctico, e assim vai, de acordo com a consciência, tá? A gente vai ver todas essas religiões, doutrinas, entendimentos, filosofias estão todas de acordo e falam a mesma coisa. E aqui na Umbanda nós falamos de orixás, né? É a nossa denominação, orixás. Se a gente se aprofundar nessa questão de orixá, nós vamos entender e entrar nessa egrégora. Adentrando nessa egrégora, nós temos então todo esse conhecimento e a cada encarnação nós temos então conhecimento que nós estamos agregando. Não adianta a gente querer estar em todas ao mesmo tempo e não se aprofundar em nenhuma, a gente fica na superficialidade. Ficamos ali num vastidão de lago, num lago gigante, que não cobre nem um calcanhar. Então, é interessante a gente adentrar no estudo, sim. Adentrar no estudo naquele que a gente se propôs. Tem uma reencarnação, por exemplo, lá no Egito, que eu adentrei nas divindades, nos símbolos, nas magias que eram feitas, e eu carrego até hoje, mas porque eu adentrei. E assim, cada um de nós pode se adentrar naquilo que se propõe a fazer. E aí, estamos hoje, então, falando de orixás, né? Vamos lá. Cada um de nós, sendo um bandista ou não, tem o seu orixá regente, tá? Mas antes, vamos falar
do orixá fatoral, tá? Eu vou dar um pause aqui e já retorno. Bem, retornei aqui, então. Vamos lá. Orixá de frente, juntó e ancestral. Vamos falar aqui do orixá ancestral. Lembra naquela aula, planos da vida, que eu tinha... Olha, nem apaguei, hein? Temos aqui a centelha divina que acabou de sair do miolo de Deus e vai passando por cada um aqui dos planos de Deus, né? Aqui, até chegar aqui no sétimo. E aí, então, quando a centelha divina sai aqui do miolo de Deus, eu tinha falado que então é acolhida por um pai ou uma mãe orixá, fatoral, certo? Esse acolhimento aqui, essa centelha que sai daqui, ela vai então ser acolhida, envolvida por aquelas energias daquele orixá. Se é uma centelha divina macho, né, como o pai Rubens coloca, né, um ser masculino, um ser macho, um ser fêmea, ele então vai ser acolhido por esse orixá. Então, o ser macho acolhido vai ser acolhido por um orixá masculino. Deixa eu colocar aqui, estamos admitindo mais um na sala. Então, o orixá macho vai ser acolhido por um orixá masculino. Se ele vai ser, então, colocado ali naquela energia da fé, congregador, naquela energia de congregação, se ele é macho, vai ser, então, acolhido por um orixá Oxalá, se for fêmea, será acolhido por a orixá Oiá-Tempo. Quem é? Logunã também, mesmo nome, tá? Então, nós temos aqui esses dois. Olá, olá, Jonas, tudo bom? Olá. Então, esse ser que acabou de sair aqui do miolo de Deus, ele vai então ser fatorado, ele vai receber o fator do orixá sendo acolhido, né? Aqui no primeiro plano da vida. Então, se ele é um ser macho, ele vai então ser acolhido por um orixá masculino, pode ser o orixá Pai Oxalá, Pai Oxumaré, Pai Oxóssi, Pai Xangô, Pai Ogum, Pai Obaluaê, Pai Omolu. Isso na sequência, tá? Cada um desses tem o seu fator. Fator congregador, Pai Oxalá. Fator do amor, Pai Oxumaré. Fator do conhecimento, Pai Oxóssi. E assim vai, né? Como já tínhamos falado. Da mesma forma, vai ser, então, um ser fêmea, tá? E coloco esse termo macho e fêmea porque é o termo que o pai Rubens coloca, tá? E ele, então, ela também vai ser acolhida por cada uma desses orixás. Esse orixá ancestral é a essência, tá? De cada ser. E esse ser, mesmo estando aqui no sexto plano da vida humano, que nós vibramos os sete virtudes ao mesmo tempo, não perdemos a nossa essência, tá? Essa essência está lá no mental, está bem lá no mental, lá no fundo, lá no fundo. E continuamos aqui. Então, que nós temos esse orixá ancestral, tá? Que é então a essência da pessoa que recebeu nós recebemos, quando saímos do miolo de Deus, recebemos uma das 7 ondas fatorais, tá? Uma das 7 ondas fatorais. Fé, amor, conhecimento, tá? E assim vai. Ou seja, congregação, agregação, expansão, equilíbrio, e assim vai também, né? Como já falamos aqui nos outros. E aí,
Isso não perde, mesmo que a cada reencarnação nós tenhamos orixás de frente e juntó diferentes, combinações diferentes, tá? Então, nós temos aqui, naquele miolinho da centelha divina que foi ali acolhido, né, por aquele pai ou mãe orixá, aquela essência. Nós não temos acesso ao recessivo. Então, o ancestral é aquele que está ali naquela essência. O par com o ancestral é o recessivo, mas nós ainda não temos acesso, temos pouquíssimas informações a respeito disso. Então, a gente não fala de orixá recessivo, tá? Falamos só de ancestral. Então, temos aqui os orixás, eles têm os seus desdobramentos do setenário sagrado, que são as 7 ondas, 7 essências, 7 conjuntos de orixás, né? Par de orixás, fé, amor, conhecimento, e assim vai. Nós temos, então, na Umbanda, esse setenário sagrado. Como eu falei, primeiro fé, Oxalá, Logunã, e assim vai. Nós não temos, então, nós temos esses 14 orixás, falando sempre que aqui nós estamos falando de Umbanda Sagrada, tá, gente? Por isso a gente fala de Logunã, Egunitá, orixás que não temos em outras vertentes. Falamos também de, por exemplo, Logunedé. Logunedé está mais relacionada a Candomblé, né? Porque nós não vemos templos de Umbanda, só se tem algum intercruzamento, mas nós não vemos o San, Paiossan, né, o Orixá Lugunedé, Oroco, Iroko, né, Iroko. Eu sou apaixonada por Iroko. Ai, mas quem é Iroko? É aquele intercruzamento de de Pai Oxóssi com Mãe Logunã, tá? Depois, se quiser, a gente fala mais um pouquinho desse. Tem aí o Logunedé, que seria um desdobramento de Pai Oxóssi na vibração de Mãe Oxum. Irô com desdobramento de Pai Oxóssi na vibração de Mãe Logunã, tempo. O é o desdobramento de Pai Oxóssi na vibração de Mãe Iemanjá. Então é isso, cada um dos orixás esses orixás entendemos aqui na Umbanda Sagrada como um desdobramento dos orixás primordiais. Orixá de frente. Então vamos lá, o que é o orixá de frente? É aquele que conduz, tá? Ele vai conduzir o filho, tanto que é orixá de cabeça, aquele que conduz, aquele que vai em frente, aquele que faz com que a pessoa tenha aquele que possa se desenvolver naquela reencarnação. Que aquela pessoa precisa ao reencarnar? Ele precisa, exemplo, Pai Oxóssi, conhecimento. Então, bota a orixá de frente, aquele que vai impulsionar, tá? Aquele que vai te dar, então, as ferramentas e fundamentos para que aquela pessoa possa se desenvolver. E mãe, e pode ser tanto um orixá masculino como feminino, não tem a ver com a genética da pessoa, tá? Não tem a ver, por exemplo, eu, mulher, tenho meu orixá de frente, Pai Oxóssi, tá? Isso não vai me fazer alteração nenhuma nas minhas questões amorosas e etc. Não. Algumas vertentes se entendem assim, mas se eu não fosse filha de Pai Oxóssi, eu não sei de quem eu seria, porque eu sou toda filha de Pai Oxóssi, né? E aí, Juntó. Quem é orixá Juntó? Aí é o contrário. Se tem um masculino de frente, Juntó vai ser feminino. Então, no meu caso, mãe Iemanjá. Ela está relacionado, Juntó está relacionado com o sentimento, tá? A emoção, a emotividade do filho. Então,
O filho, ele está relacionado ali na sua emotividade com o juntó. E o que que esse juntó faz? Ele ora impulsiona, ora dá uma segurada no filho. Ora impulsiona, ora dá uma passividade, para que o filho não saia da sua essência do ancestral, que ele não perca ali a sua essência, tá? Então, nós temos ali isso, o de frente, que é o desafio para buscar o seu dom, o desafio para evoluir, o desafio de vida para seguir em frente, é a ferramenta, aquele orixá de frente é aquela ferramenta. E ele é bem de frente mesmo, se algumas pessoas colocam como se fosse nessa parte frontal da cabeça. E o juntó, ele está aqui na parte posterior da cabeça, tá? Alguns colocam os qualificadores aqui, um de cada lado, né? Mas nós temos isso. Então, o orixá Juntó, ele estaria, então, ali dando aquela segurada, vai. Por exemplo, ó, filho, você não pode sair da sua, né? Cuida da sua emoção, você não pode ser tão racional. Então, ele dá uma emotividade, dá uma emoção ali, cuida daquela emoção, ou dá uma segurada. Os orixás de frente, eles também são nossos desafios de vida, tá? Então, por exemplo, costumo dizer que filho de Ogum coloca ordem na vida de todo mundo, mas o desafio também é colocar ordem em si mesmo. Desafio de vida de filho de Obá é saber dosar a verdade. A verdade não precisa ser cruel, a verdade não precisa ser dura, ela pode ser uma verdade colocada, mas de uma forma mais tranquila. Aí vem um juntó para trazer esse equilíbrio também, tá? E tudo isso, né, principalmente o juntó, ele vem aqui auxiliar para que o filho não saia da sua essência. A essência aqui que eu estou falando é do seu orixá ancestral, para que ele não perca o contato, né, não saia aqui como eu vou dizer, da sua essência, que o liga, inclusive, aqueles outros filhos, aqueles outras centelhas divinas que foram geradas ao mesmo tempo, né? Como dizem, né? Temos as mônadas. Pai Rubens não fala em mônada, mas ele coloca aqui para que não saia da família, tá? Não saia daquela família anterior, família fatoral, né? Nós temos as mônadas. Várias vertentes falam que nós estamos ligados nas mônadas. Sentimos, sonhamos e temos contato com essas mônadas que podem estar nessa dimensão humana ou não. Pode ser que esteja em outra dimensão, pode ser que esteja em outro planeta, pode ser que esteja, por exemplo, numa dimensão, não sei, né? Um fatoral de Pai Oxóssi pode estar uma vibração, na dimensão de Oxóssis, né, que seria um Oxóssi natural, e aquela mônada a mônada dele pode estar reencarnada aqui como um humano, vibrando as 7 vibrações, enquanto a sua mônada está ali vibrando apenas o conhecimento ou o vegetal. Tudo é muito amplo. Muitos sonhos que a gente tem alguns, né? Não vou dizer muitos, senão a gente complica. Alguns sonhos que a gente tem não são nem nossos. A gente sonha como se fosse nosso, fosse a gente, mas na verdade é a nossa mônada. Eu já tive sonho assim. Eu me vi numa situação, eu falei, mas não sou eu, não sou eu, e aqui você sabe que aquilo é muito diferente. E aí eu fui atrás, uma pessoa disse, não, é você mesma. Aí fala, caramba, mas não, eu não sinto que seja eu. Aí eu fui atrás, aí uma pessoa me falou, a sua mônada. Aí aquilo me tranquilizou. Eu falei, então tá. Então aquilo me tranquilizou. Se é verdade ou não, depois um dia eu saberei.
mas aquilo me tranquilizou. Cada pessoa que tem que saber quais são os seus orixás. Como assim, saber seus orixás, né? Saber fazer um autoconhecimento. Como é que eu vou saber o orixá de frente de um tom? Primeiro, conhecer os orixás. Segundo, nós temos todos os orixás dentro de nós, conosco, porque já reencarnamos muitas vezes, já tivemos outros orixás de frente, outros juntós, outras duplas. Além disso, nós, dependendo do momento de vida, nós temos um orixá que nos adota, né, entre aspas, e assume a nossa frente. Seja Yansan, seja Ogum, que vai lá vencer as batalhas por nós. Então pode ser que esteja ali na frente. E aí a pessoa vai lá fazer um jogo de búzios que não é feito na Umbanda, tá? Vai fazer um jogo de búzios e aí vai ler aquele orixá que está ali com aquela energia mais forte, que está ali tomando conta daquela pessoa. E aí faz uma leitura, poxa, cada lugar dá uma diferença, cada lugar dá um pai e uma mãe diferente. Por quê? Porque tem ali uma vibração diferente a cada momento da vida da pessoa. Então, para saber exatamente como fazer essa leitura, é primeiro conhecer os orixás, conhecer as características, se afinizar. Amor a gente ama todos, tá, gente? E além disso, saber quem você é, quais são os seus desafios, quais são suas características, o que você busca, você é mais introspectivo, mais. E assim vai. Aí a gente vai conhecendo quem é orixá de frente e quem é orixá junto. Orixá ancestral é muito raro, e são pouquíssimos os oráculos que fazem essa leitura. Nosso tempo está acabando, tá, gente? Se vocês quiserem, eu vou parar essa gravação só para ver aqui com o pessoal se tem mais alguma coisa. Mas muito obrigada aí por vocês. É isso que eu tinha para colocar por hoje. Gratidão.